Oi, professor, me chamo Rafaela Tundim e eu vou apresentar o governo de Vargas de 1951 a 1954. Bom, depois de ter sido presidente durante o Estado Novo, Getúlio Vargas volta ao poder em 1951. Só que dessa vez ele foi eleito pelo voto direto, pelo povo. O Brasil, ele vivia um novo momento. Ele tinha acabado de deixar para trás a ditadura e do Estado Novo e agora estava num regime democrático. Mas mesmo assim, Vargas manteve muitas práticas do seu estilo antigo de governar, principalmente o populismo. Ele usava esse jeito direto de falar com o povo, fazia discursos emocionados e ainda se colocava como grande defensor dos trabalhadores. Ou seja, mesmo dentro de um sistema democrático, ele ainda governava de um jeito bem pessoal e com foco na sua imagem de líder popular. O populismo foi uma marca muito forte nesse segundo governo. Vargas falava diretamente com o povo, principalmente com os trabalhadores urbanos. Ele se apresentava como o pai dos pobres e queria passar essa imagem de protetor dos que mais precisavam. Um dos principais meios que ele usava para isso era a rádio, especialmente por meio da Rádio Nacional, que era estatal. Com isso, ele fortalecia a própria imagem e conseguia manter o apoio popular. Além disso, ele tentava equilibrar os interesses dos patrões e dos empregados, sempre buscando evitar conflitos maiores entre a capital e o trabalho. Bom, esse segundo governo de Vargas teve várias ações importantes, principalmente na economia e nos direitos dos trabalhadores. Uma das maiores marcas foi a criação da Petrobras em 1953. E naquela época, o Brasil ele dependia muito de empresas estrangeiras para explotar petróleo. Mas aí Vargas queria mudar isso e criou a estatal com o lema "O petróleo é nosso", para mostrar que essa riqueza deveria ser controlada pelos brasileiros. Essa decisão fazia parte de um projeto maior de defesa da soberania nacional, que era a ideia de que o país precisava cuidar dos seus próprios recursos e tomar decisões sem depender de potências de fora. Além disso, Vargas também deu muito incentivo à indústria nacional. Ele acreditava que, para o Brasil crescer de verdade, precisava produzir mais, gerar empregos e parar de importar tantos produtos de fora. Outra medida que marcou bastante foi o aumento do salário mínimo em 100%, o que ajudou diretamente a melhorar a vida de muitos trabalhadores. Isso mostrou que Vargas estava preocupado com o poder de compra da população, principalmente dos mais pobres, que eram a base do seu apoio. E ele não só ficou nisso, ele também fortaleceu a legislação trabalhista, que é o conjunto de leis que protege os direitos dos trabalhadores. Algumas dessas leis, inclusive, tinha sido criada por ele na década de 30 e agora estavam sendo reforçadas. Ele defendia coisas como carteira assinada, jornada de trabalho controlada e direitos garantidos por lei. Tudo isso fazia parte do projeto dele de crescimento com a justiça social, tentando equilibrar o desenvolvimento econômico com a valorização do trabalho, e principalmente do trabalhador. Mesmo com o apoio popular, o governo de Vargas enfrentava uma crise política cada vez mais forte. Desde o início, ele era muito criticado por setores conservadores da sociedade, por parte dos militares e também por uma imprensa muito influente, como o jornal Globo, que não aceitava o estilo de governo de Vargas nem suas políticas trabalhistas. A oposição dizia que ele estava enfraquecendo a economia, prejudicando os empresários e governando de forma autoritária, mas na verdade ele estava num regime democrático. A situação ela piorou em 1954, quando aconteceu um atentado contra Carlos Lacerda, que era um dos maiores inimigos e políticos de Vargas. Lacerda era um jornalista, político e deputado, e fazia discursos muito duros contra o governo. Ele queria ver Vargas fora do poder de qualquer jeito. O atentado aconteceu em frente ao prédio onde ele morava, no Rio de Janeiro. Lacerda levou um tiro no pé, mas sobreviveu. Só que o major Rubens Vaz, que fazia sua escolta, morreu. Quando começaram investigações, descobriram que o crime tinha ligação com a guarda pessoal de Vargas, o que abalou ainda mais a imagem do governo. A partir daí, a crise se agravou de vez. Os militares passaram a pressionar fortemente pela renúncia de Vargas, a oposição da política se uniu ainda mais, a imprensa aumentou os ataques e o presidente ficou cada vez mais isolado. Sem apoio político suficiente e sem enxergar uma saída, Vargas acabou tomando uma decisão extrema
extrema. No dia 24 de agosto de 1954, ele cometeu suicídio, com um tiro no coração dentro do Palácio de Catete, no Rio de Janeiro. Antes de morrer, ele deixou a famosa Carta de Testamento que foi lida para todo o país. Nessa carta, ele afirmava seu compromisso com o povo brasileiro e dizia que estava sendo derrubado por forças que não aceitavam a presença do trabalhador no poder. Foi nessa carta que ele escreveu a frase mais conhecida até hoje: "Saio da vida para entrar na história". A morte de Vargas gerou uma enorme comoção. Milhares de pessoas foram às ruas, choraram, protestaram contra a oposição e transformaram Vargas no símbolo da luta pelos trabalhadores e pelos direitos sociais. Concluindo, o segundo governo de Getúlio Vargas, de 1951 a 1954, foi um dos períodos mais marcantes da história política do Brasil. Mesmo no regime democrático, Vargas manteve muitas das características do seu estilo autoritário e populista. Ele governava com um forte apoio popular, especialmente dos trabalhadores, e mantinha uma comunicação direta com o povo, o que era algo novo e muito forte naquela época. As ações que ele tomou, como a criação da Petrobras, o aumento do salário mínimo, o incentivo à indústria nacional e a defesa dos direitos trabalhistas, mostravam que ele tinha um projeto de país que valorizava a independência econômica e a justiça social. Mas essas mesmas medidas acabaram gerando resistência de setores conservadores, da elite empresarial, de parte dos militares e da imprensa, que viam nele uma ameaça aos seus interesses. A crise política que se formou mostrou que, mesmo com o apoio do povo, um presidente pode ficar vulnerável quando não tem a sustentação das instituições e das forças políticas ao redor. O suicídio de Vargas foi um momento histórico, não só pelo impacto emocional que causou, mas também porque ele se transformou num símbolo. Para muitos, Vargas passou a ser visto como um martim, alguém que morreu por acreditar no que fazia e por tentar defender o povo. Para outros, ele continua sendo um político autoritário que governava pelo conforto. De qualquer forma, o legado dele ficou. Muitas das leis trabalhistas que ele criou ou fortaleceu continuam em vigor até hoje. E a Carta Testamento se tornou um dos documentos políticos mais famosos do Brasil, marcando a memória de várias gerações. Estudar esse período me ajudou a entender como a política brasileira é complexa e como o jogo entre o poder, o povo e as instituições pode ser cheio de conflitos, mas também cheio de avanços. O governo Vargas, mesmo tendo durado só 3 anos nesse segundo mandato, deixou marcas que o tempo não apagou e até hoje o nome dele aparece nas discussões quando o assunto é trabalho, justiça social, nacionalismo ou democracia. Esse foi meu trabalho, espero que tenha gostado. Muito obrigada!